tarde, estamos ao vivo e o tema da live de hoje é traidores, afinal eles sofrem ou não? Eu falei nos stories, acho que foi sexta-feira ou quinta-feira, acho que eu não lembro, sexta-feira, que naquele dia eu atendi 4 pacientes. Gente, aquele dia foi o dia de eu atender os pacientes que já traíram. Atendi homens e atendi mulheres que passaram por esse processo sendo a pessoa que trai. Oi, Rafa, tudo bem? E eu quero falar pra vocês o que eles me relatam no consultório, tá? Eu atendo esses casos toda semana. Toda semana eu atendo, mas aquele dia foi excepcional, porque chegaram 4 pessoas que falaram, que relataram experiências semelhantes, né? 4 pessoas que traíram naquele dia. Uma coisa, gente, é agoniante. É agoniante, porque ninguém acorda um belo dia falando assim, hoje eu vou trair a minha esposa, hoje eu vou trair a minha namorada, hoje eu vou trair a minha noiva, porque eu atendi casos também de namorados, né, que estavam traindo. E é agoniante porque a consciência pesa, a consciência cobra, exceto nos casos em que a pessoa tem ali uma maldade crônica instalada, que ela tem um distúrbio psicológico, que ela sofre de algum mal, assim, que afeta realmente essa capacidade cognitiva dela, tá? Mas, no geral, as pessoas que ela tem um pingo de consciência moral, elas sofrem. E, Bruna, qual é o principal motivo que que faz com que traições aconteçam? Primeiro de tudo, é desvio de caráter, tá? E desvio de caráter tem solução? Tem, a gente vai conversar sobre isso aqui. Primeiro de tudo, desvio de caráter. Segundo, insegurança. Eu já falei isso pra vocês em stories e eu vou falar aqui de novo. Homens que traem são inseguros por natureza. Escutem isso que eu estou falando. Por isso que a validação é tão importante, para que ele não precise recorrer a isso, tá? Vamos por partes. Vamos falar primeiro da insegurança. Se a gente for olhar para a antropologia, não sei se vocês já ouviram falar da teoria do VSM, que é a teoria do valor sexual de mercado. O que essa teoria diz? Essa teoria, ela observou o comportamento de muitos animais, como que esses animais se comportam nas suas relações, e de pessoas também. E ela chegou à seguinte conclusão. Os autores chegaram à seguinte conclusão. Que existem valores que pontuam, digamos assim, para chamar a atenção de mulheres e de homens, tá? Porque a mulher, ela precisa... Imagina que a gente está na época das cavernas. A mulher estava exposta ali no ambiente a todo tipo de risco, tá? Então ela precisaria de um homem que trouxesse comida para dentro de casa, que trouxesse força e que tivesse poder de mando para comandar um grupo. Gente, eu tô resumindo mesmo, tá? E que ainda pudesse dar uma boa prole para ela. E o homem? Uma coisa que a mulher sempre teve é a certeza que o filho é dela, e o homem não. Imagina, ele saía para caçar e outro homem chegava e tomava aquela mulher para si? Como é que ele vai ter a certeza que o filho era dela? Ele precisaria ter essa mulher. Como é que ele teria certeza que a prole é dele, né? Como é que ele teria certeza? Tomando essa mulher para si, formando com ela uma família. Então, essa insegurança que o homem tem, ela é patológica. Não é que é patológica de doentio. Ela é antropológica. Ela é natural. Ela está presente em todos os homens. Agora, é como se fosse uma herança hereditária que os homens carregam, entende? E eu não vou falar aqui qual é o VSM da mulher que atrai o homem, não, tá? Eu vou ficar só nessa parte da insegurança. E o que a gente vê nos dias de hoje? Mulheres que, né, conseguiram alcançar o poder de trabalhar fora de casa, de ter seu próprio sustento, e automaticamente elas não dependem mais dele. O que acontece quando a mulher não depende mais do homem? Ela pode sair de casa ao momento que ela quiser. Conseguem entender? E aí, muitas vezes, o homem fraco... Gente, uma coisa retroalimenta a outra, né? O homem fraco na relação, a mulher precisa necessariamente tomar força, tomar partido diante de situações que ele não consegue resolver.
A mulher precisa muitas vezes se comportar como um homem da casa e acaba tendo uma inversão de símbolos, tá? De símbolos no inconsciente dos dois. Então a mulher começa a ver o homem como um menino, o homem começa a ver a mulher como o homem da casa, como um Carlão, né? Como esse termo diz aí. E ocorre essa inversão simbólica. Diante disso, o que acontece? Aumenta a insegurança nele. E diante dessa insegurança, duas coisas podem acontecer. Na verdade, três, né? O homem tomar consciência do problema e buscar ajuda, que é o mais raro. Ele partir para a violência, tá? Levantando a voz, querendo impor essa masculinidade dele que ele perdeu dentro de casa para conquistar o território de novo. Ou ainda, ele pode ir pro lado da traição. Que é o que muito acontece. Muito, 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 muito. Olha, eu já atendi casos, o marido falou assim, eu desconfiei que a minha mulher estava me traindo. Não tinha certeza, eu desconfiei. Ele criou essa hipótese na cabeça dele, né? Aí, antes de eu sair por baixo, eu fui lá e traí também. Ah, a minha mulher não valorizava nada que eu fazia dentro de casa. Aí apareceu uma lá que valorizava, então ele foi lá e traiu. Entende que não acontece do nada? Não acontece do nada? Então a gente tem três possibilidades. Ou ele toma consciência do que está acontecendo, resolve buscar ajuda para corrigir o problema, conversar com a esposa para corrigir o problema. Ou ele vai se tornar agressivo, levantar o tom de voz, ou às vezes até partir para agressão física mesmo. Ou ele vai pro lado da traição. Só que o que acontece quando ele vai pro lado da traição? Ele vai ali para tentar recuperar a masculinidade dele. Para tentar recuperar essa noção de que sou homem, sabe? Mas, se ele tem um pingo de consciência moral, que foi o que eu comecei falando na live, ele sofre. E sofre muito. E aí, o ponto que eu vou trazer para vocês, daqueles 4 clientes que apareceram para mim só na sexta-feira, falando sobre traição. Tanto a mulher quanto o homem. É algo assim que perturba, porque ninguém consegue viver escondendo tudo o tempo todo. Bate a culpa de que eu estou fazendo algo errado, que eu não gostaria de estar fazendo, mas ao mesmo tempo eu não consigo sair daqui. Gente, eu atendi hoje o caso de uma pessoa que falou que a amante ameaçava o marido dela. Ah, se você me deixar, eu vou contar tudo pra tua mulher. Ou então, se você me deixar, eu vou expor tudo quem você é e você vai perder todos os seus clientes no trabalho. Então, são muitos fatores que levam a pessoa a ficar presa ali, entende? O primeiro fator é esse fator da ameaça. O segundo fator é o fator do vício, tá? Vício, quando eu falo vício, é vício químico mesmo. Porque quando ocorre uma relação extraconjugal, estão envolvidos ali muitos hormônios, muitos neurotransmissores, e a pessoa se vicia nessa relação extraconjugal. Então, muitas vezes ela quer sair, não consegue, acaba recaindo, até que ela tome realmente a consciência do mal que aquilo tá fazendo na vida dela, tá? Até que ela tome consciência. Então, assim, primeiro, não acreditem que, ele tá feliz, porque ele tá com um olhar diferente, porque ele não me quer mais. Não, gente, a pessoa não tem como ficar feliz. Eles ficam perturbados, tá? Perturbados, extremamente perturbados com isso. Eu ouvi 4 relatos só na sexta-feira de pessoas atormentadas. Não tem como a pessoa ser feliz sabendo que ela tá cometendo um erro e sabendo que ela tá causando sofrimento em todos os lados. Por quê? A amante sofre, porque a amante cria expectativa de que ele vai largar a esposa e ficar com ela. A esposa sofre porque descobriu a traição. Os filhos sofrem porque o pai sai de casa. Olha, a Sabrina colocou. A OM aqui é assim, faz ameaças, exatamente. E diante dessas ameaças, ele fica com medo mesmo. Fica com medo e não quer sair dali. Entende? É horrível, é horrível. Aí tá, o que acontece? O marido volta pra casa. Ou ele nem saiu de casa ainda. Aí você começa a soltar piadinhas pra ele. Você começa a falar coisas para que ele se sinta culpado, para que ele sinta um pouco da dor que você tá sentindo, que é muito comum também. Ou porque você simplesmente não consegue, quando vê já tá falando. Gente, isso é muito errado. Porque quando você faz isso, pode ser que no momento, digamos que você tá ali tendo uma discussão com seu marido,
Naquele momento que você tá nessa discussão, pode ser que ele nem esteja lembrando da outra mulher. Pode ser que ele nem esteja lembrando da amante que ele tem ou que ele teve. Aí você vai e solta uma piadinha. Automaticamente você tá trazendo o quê pra memória dela? Você acha que você tá trazendo o erro pra memória dele? Você acha que você tá trazendo o erro pra memória dele? O quanto errado ele foi? Ou você tá trazendo a imagem dela pra memória dele? Você tá trazendo a imagem dela pra memória dele. Ele podia nem estar pensando nela. Aí você foi lá e jogou na cara o que ele fez. Ele vai pensar nela. E aí, diante do pensar nela, eu já expliquei pra vocês aqui, tanto nos stories quanto em live, que quando eu olho pra trás numa época da minha vida, a minha mente tende a diminuir aquela sensação de sofrimento. Eu lembro do sofrimento, mas eu diminuo, tá? Digamos que eu tivesse uma mãe narcisista e eu morasse com a minha mãe narcisista que me maltratasse, que eu fosse abusada em relação ao trabalho, em todas essas situações. Então eu cresci nesse ambiente e falei assim, a primeira oportunidade que eu tiver eu vou sair de casa. Então eu me caso pra sair de casa. Só que depois de 5 anos de casamento, o casamento começa a ficar uma porcaria. Então eu vou olhar pra trás e vou pensar assim, nossa, quando eu morava com a minha mãe era bom, eu tenho pra onde ir. Eu vou voltar pra lá e vou sair de casa. Só que a minha mente, ela ameniza, quando eu falo a minha, é a mente do ser humano no geral, tá? Ela ameniza essa época de sofrimento. Ela tende a olhar pra trás e não se recordar do sofrimento como ele realmente foi. Então, assim, ficar com a amante pode ter sido muito ruim pra ele, pode ter sido perturbador. Só que diante de uma situação ruim que ele tá tendo dentro de casa, que é, por exemplo, estar discutindo com você, e você vai e traz à tona a imagem da amante na mente dele, o que ele vai fazer? Você acha que ele vai se lembrar que, nossa, como era ruim a época que eu estava com ela? Não. Todas as vezes que você traz essa piadinha, que você cita o nome dela, que você lembra pra ele o que ele fez, ele vai estar se lembrando, mas pelo menos quando eu tava com ela, a gente não brigava assim. Pelo menos ela reconhecia o que eu fazia. Pelo menos isso. Consegue entender? Eu preciso tomar um chimarrão aqui. Minha garganta tá arranhando. Escrevam aqui pra mim se vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer. Se faz sentido, se não faz, se vocês vivem alguma coisa parecida com essas questões que eu estou colocando aqui. Aqui a gente tá melhor, mas ele ainda tá oscilando. Sabrina, é super normal essa oscilação, tá? Super normal. E aí, gente, voltando pro ponto, né, da pessoa traidora. Por que eles se envolvem nisso? Porque eu falei lá no início que ninguém sai de casa um belo dia, escolhe sair de casa e fala assim, hoje eu vou trair a minha esposa. Muitas vezes acontece, simplesmente acontece. E quando eles vêm pra mim no consultório, eles falam pra mim assim, nossa, eu tava cego, eu não tava enxergando, eu não sei porque me meti nisso. Entendo e eu sinto que faço errado devido a ainda não ter me curado. Milena, marca uma sessão comigo, tá? Marca uma sessão de avaliação comigo. Vamos fazer seu atendimento pra você se curar disso. Gente, eu tô com uma vaga pra atendimento no Valor Social. Uma foi preenchida, eu tô com uma vaga só. Então entre em contato lá no WhatsApp que tá no link da bio quando terminar aqui a live. E marca o seu atendimento comigo, tá? E quando ele ainda trabalha junto com ela. Se ele tiver a possibilidade de sair, que saia. Senão você vai ter que ter muita paciência e sabedoria pra lidar. Principalmente evitando conflitos dentro de casa, tá? Ela agora está ameaçando de bater na porta da mãe dele com as crianças. Ele nunca contou pra mãe. Sabrina, o problema é dele. Ele vai ter que assumir as consequências se ela fizer isso. Você não pode fazer nada pra impedir. Ele que aprontou. Meu esposo fora de casa está se aproximando, mas oscila muito, tanto aqui quanto lá. Porém, agora eu estou aproveitando cada momento com ele e não falo mais sobre a OM. Rafaela, perfeitamente. Você está sendo muito sábia. Por quê, gente? Olha só o que acontece. Imagina que aconteceu toda essa inversão simbólica que eu falei lá no início da nossa conversa, né? Diante dessa inversão simbólica, começa a ter os atritos dentro de casa. E aí, ele está, digamos, no trabalho, ou ele está em um bar, ou ele está, enfim, está fora de casa, conhece uma mulher.
Essa mulher é simpática, é bonita, é atenciosa, olha nos olhos dele, dá atenção pra ele. Essa mulher faz tudo que ele não tem mais dentro de casa. Um homem maduro correria do perigo, mas um homem imaturo não. Porque esses elogios que a OM faz pra ele mexem no ego dele. E como ele não tem mais isso em casa, ele vai gostar de ouvir isso na rua. Ele vai gostar da companhia. E muitas vezes a outra mulher, ela é uma coitadinha, ou que tá passando por problema de relacionamento também, muito comum isso. Aí começa um a se queixar pro outro. Ai, que meu casamento tá assim, ai, que meu casamento tá assado. Aí começa a contar as dores um pro outro. Ai, mas se eu tivesse um marido como você, eu estaria feliz. Entende como elas agem? E aí, elas não vão conquistar ele brigando, gente. Vocês têm que ser muito espertos, vocês têm que ser muito inteligentes. Porque elas são baixas, elas são astutas. Entende? E se teu marido tá com a outra mulher, Rafaela, inevitavelmente, do lado de lá vai começar a ter atrito. Por quê? No início, toda relação é boa, né? No início, toda relação é boa. E aí, lembra que eu falei? O inverso também é verdadeiro, tá, gente? O inverso também funciona. Vocês precisam saber usar isso a favor de vocês. Se teu marido tá fora de casa e a nossa mente, a mente do ser humano, tende a se esquecer ou amenizar os problemas, você tem que ensinar pra ele que estar com você agora é bom. Porque como ele já vai amenizar a memória dos problemas e ele vai começar a aprender que estar com você agora é bom e vai começar a ter atrito do lado de lá, vocês precisam usar isso a favor de vocês, tá? E uma outra coisa muito importante que vocês precisam ter em mente, ele vai testar vocês e ele vai observar vocês para saber se vocês realmente mudou, para saber se você realmente mudou aquele comportamento que você tinha, que os afastaram, que levou ele a sair de casa. Entendam, eu vou deixar isso aqui bem claro. Eu não estou falando que a culpa da traição foi sua. Eu não estou falando que a culpa de ele ter saído de casa foi sua, não é isso. Mas, enquanto a gente ficar nesse papel de vítima e não assumir que eu também tive culpa, por mais que tenha sido uma culpa menor, eu não vou conseguir resolver o problema, tá? Porque se você ficar o tempo todo nessa acusação, ele vai cansar. E ele vai cansar e não vai querer estar com você. Certo? Não estou falando que a culpa é da vítima, da pessoa que recebeu ali as guampas. Não estou falando disso. Mas, de certa forma, uma terceira pessoa ela não entra na relação se o casal estiver muito unido. Então, se uma terceira pessoa entrou na relação é porque houve espaço para ela entrar. E se houve espaço para ela entrar, você também é responsável por ter criado esse espaço. Entender isso vai fazer uma diferença significativa, tá? Uma cliente minha falou na semana passada, Bruna, eu estou colhendo exatamente o que eu plantei. Eu não estou colhendo nada de diferente do que eu plantei. Se o meu relacionamento acabou, foi porque eu plantei isso de alguma maneira. E eu sei que o meu marido vai voltar para casa porque eu estou plantando isso. Eu estou plantando sementes de reconciliação. Esses dias eles tiveram um atrito, deixaram de se seguir. Ó, eu tô falando, gente, atrito vai por mim, vocês não me ouvem, gente. Eu tô com mais de 2 anos de experiência atendendo restauração de casamento todo dia, vocês não me ouvem. Mudaram foto, não falei nada. Depois fizeram as pazes, acredito eu, pois retornaram as fotos. Isso sempre acontece depois da visita dele acho que é em casa, né? Depois da Então, nesses casos, Rafaela, eu vou reforçar pra você, tá? Ele foi pra casa, foi lá pra outra mulher, brigou com ela. Aí ele volta pra casa, tem uma companhia boa em casa. Aí ele foi pra lá, brigou com ela, ele volta pra casa, tem uma companhia boa em casa. Você acha que ele vai querer o quê daqui a pouco? Vai querer o quê? Outra coisa, gente, quando o marido de vocês sai de casa, vocês desconfiarem que ele foi encontrar outra mulher, joelho no chão e oração, porque eu tenho casos de relatos de cliente que o marido chegou a broxar, que ele não conseguiu ter relação com outra mulher, tá? Que a esposa ficava em casa, orando, e ele não conseguia ter relação. Muito importante. Então, assim, eu tô falando aqui da parte técnica,
Mas a parte espiritual, ela precisa estar desenvolvida. Porque não faz sentido nenhum você lutar por um casamento de uma pessoa que te traiu em relação a questões humanas. Você olhar com olhos humanos não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido. Agora, se você olhar para o seu marido pensando que ele é um com você, vocês, a partir do momento que se casaram, se tornaram uma pessoa só. E que não adianta, gente. Ah, Sabrina, aleluia. Sabrina, é verdade. Mas é verdade. Que vocês são uma pessoa só. E a partir do momento que ele se perde e que ele está no mal, ele está causando mal pra você também. A partir do momento que você deseja mal pra ele, você está desejando mal pra você também. Consequentemente, né, já mudando o gancho, falando de outro assunto, se você fizer uma oração pra ele, se você fizer uma mortificação em você e oferecer pra ele, essa mortificação vai ter valor. Entende? Se você fizer um jejum em você e oferecer pra ele, esse jejum vai ter valor, porque vocês são um só. São um só. Muitas vezes a sua única forma de servir vai ser através da oração. Tá? Pra gente encerrar, depois eu quero que vocês assistam essa live de novo. Pra gente encerrar. Validação, gente. Com a validação, você ocupa esse território. Você preenche essa insegurança que ele tem. Imagina que a mente dele tem um território lá. Você precisa ocupar esse território para outra pessoa não vir falando abobrinha no ouvido dele e ele cair, entende? Então a validação ela é muito importante nesse sentido. Se você quer manter o teu casamento como se você fosse blindar. A validação ela é importantíssima para esses casos, para evitar que isso aconteça. Vai evitar 100%? A gente não tem como garantir, mas ajuda muito, entende? De ter isso em casa, de ter esse reconhecimento em casa. Ajustem os símbolos de vocês, se tornando mais femininas, tá? Hoje eu reconheço meus erros, que bom, que bom. Quando eu comungo, sempre oro por ele e por ela. Que bom também, Sabrina, muito bom fazer isso, tá? Então, assim, validação é importante, por quê? O homem é inseguro. E a validação ela vai funcionar pra você também, porque quando eu falo assim, imagina que o meu marido tá aqui na minha frente, eu falo assim, nossa, meu amor, como você é um homem bom, eu admiro tanto, eu sou muito apaixonada por você, eu estou falando isso pra ele, essa informação está entrando na mente dele, mas ao mesmo tempo eu estou ouvindo e essa informação também está entrando na minha mente. Isso é muito importante, principalmente nos momentos de briga. Hoje eu reconheço os meus erros e sei o valor das validações. Exatamente, validar é muito importante. Meninas, pra encerrar, se você quiser um atendimento comigo, clica no link que tá na minha bio, tá? Não deixa a situação se perder o rumo. Não deixem pra procurar ajuda quando for tarde demais, tá? Eu estou aqui todos os dias provando pra vocês que eu sei do que eu tô falando, tá? Todos os dias. Por quê? Porque eu atendo isso todos os dias, gente. Não tem pra onde fugir, tá bom? Um beijo e eu vou tentar voltar essa semana com live todos os dias. O dia que eu não tiver live, gente, é porque eu realmente não consegui. Porque realmente tá muito corrido por aqui, tá? Mas eu vou tentar voltar todos os dias com lives pra vocês. Um beijo, meninas. Boa semana.